Quero agradecer aqui as presenças do vereador Zé D'Amix. Como vai, vereador? Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Um abraço, Cardenal. Tudo bem? E também o doutor Anderson Pereira. Como vai, doutor Anderson? Tudo bem? Muito obrigado por estarem conosco aqui, para que nós possamos falar a respeito desta decisão do juiz de direito, doutor Adilson Araque Ribeiro, que determina a votação aberta no encerramento, nas sessões de julgamento da comissão processante, a CP, a comissão processante, que investigou nas últimas semanas as denúncias de irregularidades envolvendo o vereador Edmilson Gonçalves. O relatório final que pediu a cassação do vereador. Esta indicação será submetida ao julgamento dos vereadores em plenário, nestas sessões extraordinárias, nestas sessões de julgamento, que devem acontecer na segunda e terça. Vereador Zé D'Amix, por que o pedido desta votação aberta? Aliás, o nosso telefone, o 3404-4010, eu gostaria de ouvir a opinião da população. Eu quero saber o que é que você pensa, se a votação da CP deve ser aberta ou fechada. Quero ouvir a opinião da população, valendo prêmio. Você liga aqui e participa da nossa premiação, 3404-4010. O porquê aí da sua postura, defendendo a votação aberta na CP? Olha, Tiago, desde o início do nosso mandato na Câmara Municipal, a gente sempre pela transparência. A gente queria um mandato transparente, a gente quer um mandato transparente. Então, em todos os atos. E havia a possibilidade, a CP veio, que havia informações de blindagem, havia tudo, a briga nos bastidores, conversa em bastidores, e saiu na imprensa, saiu na Gazeta, saiu no Jornal do Limeira, que o presidente Ronei, poderia, baseado em leis, fazer a votação secreta. E a gente procurou. E eu não concordo, eu acho que o povo tem que saber o que a gente está votando e no que a gente está votando. Então, eu acho que tem que enfrentar ali, tem que ser aberto, para todo mundo saber o que está fazendo. Então, eu procurei o doutor Anderson, o advogado do doutor Anderson, que trabalha junto com o Valmir Caetano, que é da assessoria da gente, para que, conversando com ele, falei, doutor, o que a gente pode fazer para que tenha a certeza que vai ser voto aberto. E foi isso que a gente fez, entrou com o mandato de segurança, uma liminar, né, doutor? É isso, né? Uma liminar foi deferida. O senhor encaminhou a vara da Fazenda Pública, né? Correto. Agora, o que é que diz regimentalmente, até para que as pessoas possam entender, quando a gente fala de comissão processante, está muito fresco na lembrança das pessoas aqui em Limeira, a comissão processante que cassou o ex-prefeito Silvio Félix. E naquela ocasião, uma sessão de julgamento também dividida em 2 dias, começou numa quinta, terminou numa sexta-feira, e a votação foi aberta. Por que nesse caso cogitou-se a possibilidade da votação fechada? Eu gostaria de entender regimentalmente o que diz o regimento da Câmara, o que diz a lei a respeito destas votações serem abertas ou serem fechadas. Veja bem, Tiago, é o que nos causou muita estranheza quando o vereador Zé Roberto Zé D'Amix nos procurou, bastante preocupado. A preocupação dele era realmente essa. Eu fui eleito pelo povo, sou representante do povo, e como é que eu posso, como representante do povo, votar fechado, votar de forma secreta no processo de cassação do vereador Edmilson? Eu apresentei a ele o que dispõe as disposições legais da Câmara. Em 2012, quando houve a cassação do prefeito Silvio Félix, o vereador Ronei, hoje presidente da Câmara de Limeira, defendia a necessidade da revogação da lei orgânica, especialmente aqueles dispositivos que tratariam da necessidade do voto secreto. Foi uma proposta de emenda feita pelo vereador Mário Botion na época, e isso foi revogado, foi suprimido da lei orgânica. E a legislação que regula o processo de comissão processante é o Decreto-Lei Federal 201 de 67, que obrigatoriamente determina a necessidade que a votação seja aberta. Agora, bem ou mal, não sei quais são os reais motivos do presidente da Câmara ameaçar, durante a semana a imprensa divulgou, ameaçar, sugerir a determinação de que a votação fosse secreta.
Não é esse o precedente que o próprio presidente da Câmara instaurou à época, em que fazia gosto que o prefeito Silvio Félix fosse cassado, né? Mas mais uma resposta dada pelo Judiciário controlando o suposto iminente ato de ilegalidade que poderia ser praticado pela presidência da Câmara. Aliás, eu realmente não consigo entender a postura do presidente da Câmara, o vereador Ronei Martins. Que mudança, hein, vereador? Do ano passado, do seu mandato anterior para esse, uma mudança da água para o vinho, né? O senhor que defendia uma série de pontos, de posicionamentos, e mudou completamente, né? O senhor que tanto defendeu o voto aberto na comissão processante que cassou o ex-prefeito Silvio Félix, e agora o senhor cogitou a possibilidade do voto fechado, defendendo aí o voto fechado, porque o senhor faz parte do grupo que está blindando o vereador Edmilson, mas isso surpreende, né? Inclusive, penso que a população, os seus eleitores, devem estar surpresos, os seus eleitores, vereador Ronei, com a sua mudança de postura, né? O senhor tinha uma postura e hoje tem uma postura que é completamente diferente. Quem está no telefone comigo aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? Elita. Como? Elita Pompeu. Enita, fala de onde? Secap 2. Secap 2, um abraço para a turma da Secap. Na sua opinião, essa votação na Câmara deve ser aberta ou fechada? Tem que ser aberta, né? Para todos os limeirenses ficar sabendo qual o motivo. Você quer saber qual é o voto de cada um dos vereadores? É lógico. Você quer acompanhar e quer saber a postura de cada um deles? Isso. Então tem que ser aberta. É. Tá bom, muito obrigado pela sua opinião, obrigado pela sua participação. 3404-4010, queremos ouvir o povo, queremos saber o que a população pensa a respeito desta votação que acontecerá na Câmara, né, Zé? Tiago, eu gostaria de fazer um convite para a população limeirense. Vá segunda-feira na Câmara, é importante a presença do limeirense. Começa meio-dia, é um horário que não, vamos dizer, muitas pessoas estão trabalhando. Trabalhando, isso aí. Mas é muito importante. O Silvio Félix, a participação, a cassação do Silvio Félix aconteceu devido à presença do público. É a chamada pressão popular, né? Pressão popular. Não que, veja só, aí você vai falar, mas você é a favor da cassação do Edmilson? Não. Hoje, se eu falar hoje para você, eu assinei um relatório. Mas segunda-feira, são 2 horas que o advogado de defesa do Edmilson tem para contestar esse relatório. Que ele convença os vereadores. Exatamente, né? Vai que ele traga. Como na época o doutor Batóquio teve a oportunidade de tentar convencer os vereadores a não caçar o Silvio Félix. Né? Exatamente. Teve então essa chance. Né? Ele vai ter 2 horas para falar. Então, nessas 2 horas, se ele apresentar documentos que comprovem alguns atos que foram cometidos, entre aspas, pelo Edmilson, que foram mostrados na CP pelo Edmilson. Se ele conseguir mostrar, quer dizer, eu não posso falar, vou votar pela cassação. Não, a gente vai esperar na segunda-feira a defesa do doutor Cássio, que ele que vai fazer a defesa do Edmilson, para depois a gente tomar um posicionamento. Quem está no telefone é alô? Alô? Oi, quem fala? É o Dalberto. Fala, Dalberto, tudo bem? Tudo bem. Você está falando de onde? Fala aqui do Vitório Lucato. Vitório Lucato, qual a sua opinião? A votação deve ser aberta ou fechada? Aberta. Por quê, hein? Ô Tiago, eu sou a favor, aliás, todas as sessões da Câmara deveriam ser abertas. Olha, os vereadores que foi eleito aí, eu estou aqui impressionado também com a atitude do Ronei. Porque o Ronei, na época da cassação do Félix, ele se debateu tanto em caçar o Ronei, ele vibrou tanto o Félix, e agora ele querer brindar um cidadão que está aí na mídia, que está aí sob acusação. Então, se um sujeito desse está envolvido em coisa errada, ele não pode trabalhar na Câmara, que é uma casa de lei, que é uma casa para defender o cidadão limeirense em atitude errada e brindar o cara. O Zé aí está de parabéns pela atitude que ele tomou, entendeu? Agora, se os vereadores brindar o cidadão, nós vai ficar a corrupção em Limeira até quando? Então, por isso que eu sou a favor, e todas as sessões, e com certeza, na segunda-feira, eu vou estar lá, já que a sessão é aberta, eu vou estar lá presente, e quero marcar o nome de cada vereador que for votar contra, porque nós queremos gente honesta, gente de direito para trabalhar por Limeira, para fazer a Limeira crescer, ir para frente, não ficar aí em corrupção e defender bandido dentro da
da Câmara Municipal ou dentro da Prefeitura. Isso é a minha opinião e quero dar os parabéns para o Zé aí pela atitude dele ter feito já com garantia o mandado de segurança para não ter problema lá na frente. Muito obrigado pela sua participação aí do Vitório Lucato. Telefone aberto, quero saber se você é a favor da votação aberta ou fechada, 3404-4010. Doutor Anderson, eu li aqui a decisão do doutor Adilson Araque, uma decisão bastante sucinta, né, para que a votação seja aberta, mas não tive a oportunidade de ler o pedido, né, que o senhor protocolou na vara da Fazenda Pública. Em resumo, o que o senhor colocou aqui, né, que fez com que o juiz entendesse a necessidade dessa votação aberta? Nós invocamos a legislação. Inicialmente, quando o presidente da Câmara ameaçou que a votação fosse secreta, ele fez essas declarações manifestando atendimento às regras do artigo 54 da Constituição Federal, que dispõe sobre o processo de cassação de deputados e senadores. Nós temos uma legislação específica, o regimento interno da Câmara é específico. Quando se tratar de comissão processante contra vereador, votação é aberta. Nós simplesmente levamos à luz o entendimento do juiz a legislação em vigor, em especial no que tange à disposição legal do regimento interno e da lei orgânica, e nós tivemos o sucesso, o juiz acertadamente determinou que a votação seja aberta. É uma decisão que não pode desobedecer, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Portanto, a sessão será aberta, transparente, todos os representantes do povo ali votarão de forma aberta, transparente, todos saberão, os eleitores que votaram nos vereadores, que lá estão, saberão o voto, conhecerão o voto deles, se foi sim ou se foi não. A transparência que o vereador Zé Roberto manifestou, queria, foi atendida pelo Poder Judiciário. Quem está no telefone? Alô? 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 Oi, quem fala? É o André Dias. Ô André, tudo bem? Você fala de onde? Oi, Gardinari, eu falo aqui do Santo André, você tá bom? Jardim Santo André, um abraço a todos do Jardim Santo André. Na sua opinião, a votação deve ser aberta ou fechada? Deve ser aberta, viu, Gardinari? Porque eu sou presidente da comissão sobre assuntos relevantes ao IPTU. Certo. Hoje, inclusive, eu estive aí na Rádio Mix. Isso. E eu quero deixar bem claro aí para a população comparecer, o horário que for, que é muito importante a presença da população, viu, Gardinari? É muito importante. E deixar também aproveitar aí o gancho do seu programa e avisar que no dia 15/5, às 19h30, também vai ter uma apuração com os técnicos da Prefeitura sobre o IPTU. Será muito relevante a presença da população, viu, Gardinari? Nós vamos divulgar isso no começo da semana, na segunda-feira. Nós vamos falar a respeito desse assunto aí, no dia 15, na quarta-feira que vem, lá na Câmara, essa polêmica toda envolvendo, né, o IPTU aí dos novos imóveis aí, dos novos condomínios. Obrigado pela sua opinião, mais uma opinião favorável aí à votação aberta, né? Quero ouvir a população no 3404-4010. É difícil, né? Penso eu, as pessoas têm direito a ter qualquer tipo de opinião, mas é difícil alguém achar que tem que ser a votação fechada, porque tudo que é escondido, Zé, é de se desconfiar. Mas vai esconder por quê? Né? Se o vereador tem um mandato de prestação de serviço à população, ele não pode esconder nada, tem que ser tudo transparente, né? E a população tem o direito de saber qual é a postura do seu vereador diante de uma situação como essa. E eu acho que essa liminar vem fazer isso, vem dar oportunidade que o eleitor veja no candidato que ele votou, o que o candidato vai fazer, o que ele pensa. Então eu acho que a votação aberta, que nem eu falei para você, Tiago, eu sou pela transparência, e eu acho que uma votação aberta, mais transparente possível. E é esse, né, Tiago, a recomendação que os últimos acontecimentos têm nos feito concluir. O Congresso Nacional vem sofrendo várias perseguições da população, a população vem se manifestando contra algumas decisões secretas que lá existem, e a própria lei Ficha Limpa vem para colocar pá de cal em tudo isso, dar cabo dessas situações. A partir de hoje, a partir de agora, nesses últimos tempos, nós temos percebido que
ou o político é transparente, ou o político faça conforme a legislação determina, ou ele está fora. E essa comissão processante trouxe algumas particularidades. Não sei se você se recorda, mas nós tivemos que impetrar um primeiro mandado de segurança lá no início, porque a presidência da Câmara não queria levar a votação plenária para instaurar a comissão. Mais uma vez, Ronei teve, então, o Poder Judiciário tem atuado nesse sentido para não deixar que a transparência fuja dessa situação. Não é o que aconteceu lá atrás, mas ainda bem que o Poder Judiciário vem dando a resposta e a transparência vem sendo garantida. Quem está no telefone com a gente aí? Alô? Sou eu, José Júlio. Ô, José Júlio, tudo bem? Você fala de onde? Eu falo do Jardim Vista Alegre. Alô, pessoal da Vista Alegre, hein? Semana que vem estou aí. Qual a sua opinião a respeito da votação da CP? Olha, a CP e todas as CP deve ser aberto ao povo. E um rapaz aí falou alguma coisa aí, frisou alguma coisa que me interessou bastante. Quem foi? O senhor Ronei, por sinal a quem eu votei, de pé junto. Que decepção, viu? O senhor está decepcionado de ter votado nele? Totalmente. Se arrependeu? Totalmente. Aproveitando que o Zé está de frente aí, parabenizar o Zé pelo trabalho que está fazendo, viu? Obrigado, Zé Júlio. Falou? Obrigado. É só isso. Muito obrigado pela sua participação. Está aí, eleitor do vereador Ronei, dizendo que está arrependido de ter votado nele, está decepcionado com as atitudes tomadas por ele aí, né, nem concluímos o semestre ainda, situação complicada aí para o vereador Ronei. Ao vivo, às 6h26, em primeira mão, informação para você aqui na TV Mix, mandado de segurança determina, votação aberta, não tem essa de esconder, de blindar, como foi tentado aí pelo presidente da Câmara, o vereador Ronei Martins. Aproveitando a presença aqui do vereador Zé da Mix, eu até gostaria que você compartilhasse com os telespectadores, nesse encerramento da CP, né, qual a sua avaliação, como foi participar da CP e participar da CPI, né? O Zé na comissão processante e na comissão parlamentar de inquérito, né? O vereador Zé da Mix, no seu primeiro mandato, já entrou na Câmara no meio desse turbilhão, dessa confusão, e CPI e CP, quer dizer, já fez o que tinha que era para aprender em 4 anos, aprendeu em 3 meses, hein, Zé? Com certeza. Mas, olha, e me sinto muito feliz. Me sinto tão tranquilo, sabe? Ontem, a hora que foi votado o relatório do Jorge Freitas, me senti tão tranquilo, satisfeito de ter feito os 5. O presidente da Érica Tanque, Jorge Freitas, Sotório Gás, o Dinho e o Zé da Mix. Eu acho que nós fizemos um trabalho, porque não é caçando bruxa, não foi caçar bruxa, não é intenção de caçar o Edmilson, nada disso aí, nós fomos buscar documentos, fomos através porque a CPI, eu achei importante também eu participar da CPI, porque muitas coisas que a gente tinha na CPI foram passadas para a CP, porque o Edmilson, Bernardo, um dos quesitos do Jorge de Freitas foi que tinha sido pedido a cassação, o pedido do seu Lindalvo Delgado Medeiros era por quebra de decoro parlamentar. E o relatório fala em falta do decoro parlamentar, que durante as oitivas, os depoimentos, faltou alguma coisa que o Edmilson deixou de demonstrar, foi provado que ele não poderia ter impresso. Então isso daí foi a falta de decoro. E a gente, olha, eu estou muito satisfeito. A gente está trabalhando na CPI, a CPI tem mais 78 dias para trabalhar, já passamos pelo combustível, passamos pela publicidade, passamos pela parte do Edmilson, chegamos em obras. Então, a cada vez, a gente está descobrindo mais coisas, essas coisas serão mandadas ao Ministério Público. Eu fico triste, o que me deixa triste é que numa hora que Limeira tanto está abandonada, tem CP, tem CPI, o nosso prefeito esteja na Ásia, né? Foi então viajar, né? Não, quer dizer, pode você falar assim, mas o que tem uma vez uma coisa com outra? Mas é um momento,
Delicado, né? Delicado da cidade, delicado da cidade. É dengue para tudo quanto é lado. É isso, é a CP, a CPI, um funcionário público em greve, sabe? E o nosso prefeito na Ásia. Então, tudo isso aí. Tomara que no mínimo traga soluções para a cidade, né? Esperamos que ele volte solução, com pelo menos aí Exatamente, volta no dia 15, que traga solução, tá aqui as soluções. Não precisa de ser petrodólares, né? Aqui lá na Dubai, mas eu penso também que poderia estar aqui, né? Vivendo esse momento. Quem está no telefone? Alô? Alô, boa noite. Quem fala? É o Zé Bigode de Oliveira. Qual o seu nome? Zé de Oliveira. Você fala de onde? De Nossa Senhora das Dores. Opa, um abraço para a turma aí do Nossa Senhora das Dores. Meu amigo, qual é a sua opinião? A votação tem que ser aberta ou fechada? Ô, Gardinalho, eu acho que o homem, ele não tem que ter vergonha da verdade, ele tem que pagar, ele tem que ser macho, ele tem que ser aberto, é lógico, tem que ser, de cara limpa, é de bigode a bigode, não tem essa não. Eu devo fazer e depois correr. Eu tenho amizade com o Edmilson, sou amigo do Zé, o Zé é meu amigo, ele sabe quem está falando. Por isso, Zé, a turma que chama nós, que é da roça de caipira, só que o caipira da roça não tem vergonha e faz certo, né? Não tem preguiça, e tem que mandar, Zé, mandou certo, parabéns, você é meu amigo. Obrigado. Falou, Gardinalho, um abraço. Obrigado pela sua opinião aí, quer dizer, a população dizendo que, não tem o que esconder, mas vai esconder o quê? E nós queremos saber a opinião do vereador, porque me parece que se a votação é fechada, o vereador não pode nem divulgar o seu voto para a imprensa, não pode. É proibido, senão... É isso, né, doutor? Causa nulidade da sessão, é isso? Existem vários posicionamentos quanto a isso, mas o posicionamento majoritário entende que pode causar alguma nulidade a declaração do voto antes da... Quer dizer, é o fim da picada, né? Porque, quer dizer, o eleitor não pode perguntar para o seu vereador qual é a sua opinião, o senhor é a favor ou contra, o senhor vota pela cassação ou pela absolvição? Não posso responder. É uma coisa que não é compatível, né, com a função do vereador de representante do povo, de representar os interesses da população, né, no momento que fala-se tanto de transparência, né, de ficha limpa, de publicidade dos atos, né? Exatamente. Né, os portais da transparência, né, as prefeituras e câmaras abrindo as informações para a população. Hoje, através da internet, é tão fácil fazer esse acompanhamento, então é até esquisito uma votação secreta, né, uma votação, lógico, é cômodo, né, para aquele que está sendo julgado num processo aí de blindagem, né, por parte aí do grupo de situação, do grupo de governo, mas não é algo que é bom para a cidade, para a democracia, para a população. Por isso que eu quero saber a sua opinião no 3404-4010, se a votação deve ser aberta ou deve ser fechada. Agora, durante todo esse processo, nós presenciamos alguns momentos tensos. Por exemplo, o momento no qual o vereador Zé da Mix fazia questionamentos lá, o vereador Edmilson, ele se recusou a responder, a presidente teve que intervir para que as perguntas fossem respondidas. Você se surpreendeu em algum momento, vereador, com a situação lá da... Não, eu deixo claro mais uma vez, eu não tenho nada contra o Edmilson. A gente estava fazendo o serviço da gente. E a gente queria fazer as perguntas, que ele respondesse. E ele, simplesmente, ele começou a ficar bravo com as perguntas da gente, chegando ao ponto do advogado dizer que pergunta feita por mim não ia ser respondida mais. Aí eu fazia a pergunta para a presidente e a presidente encaminhava a pergunta para o Edmilson. Mas faz parte. Eu acho que o mais importante de tudo isso aí é o trabalho feito. O relatório foi feito, nós vamos esperar agora na segunda-feira. São 2 horas que o advogado tem, o Edmilson, para fazer a sua defesa. Depois disso, cada vereador pode usar a palavra. E eu acho que não vai dar tempo na segunda. Eu não acredito que a segunda-feira vai terminar na terça, né? Deve terminar na terça. Por quê, Tiago? Porque são 40 páginas, 38 páginas do relatório do Jorge de Freitas. Tem que ler todo esse relatório. Depois são 2 horas para a defesa. Tem a palavra dos vereadores, se eles quiserem usar. Então, eu acho que é da meio-dia até às 16, das 12 às 16. Então, eu acho que não vai dar tempo. Vai ser na terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, a votação, a cassação ou não do vereador Edmilson Gonçalves. Vamos a mais uma opinião aí. Alô, quem fala? Célia. Oi, Célia, tudo bem? Tudo bem. Você fala de onde?
Eu falo aqui de Leme. De Leme, muito obrigado pela sua participação em Leme. Você está em qual bairro, hein, Célia? No Quadra. Muito obrigado a todos que nos acompanham aí. Na sua opinião, uma comissão processante na Câmara, você acha que a votação tem que ser aberta ou fechada? Eu acho que é aberta. Tem que ser aberta. Isso. Não pode esconder nada então, né, Célia? Não. Tá bom, muito obrigado. Ô, Gardinari. Oi, pois não. Eu gostaria de perguntar para você por que saiu o programa do Julinho do ar? Então, nós estamos verificando essa questão e nós tivemos alguns problemas aí, mas estamos tentando solucionar da melhor forma possível, viu? Até algumas pessoas têm perguntado para mim também através do Facebook. Nós estamos tentando solucionar alguns problemas aí a respeito disso. Agradeço a sua participação, a sua pergunta aí e peço que você continue acompanhando a nossa programação. Qualquer novidade eu vou também divulgar aqui a todos os telespectadores que nos acompanham. São 6 horas e 35 minutos, 6h35, segunda-feira, o primeiro dia da sessão de julgamento da comissão processante. E tem uma novidade, viu, Tiago? Tem uma novidade que na segunda-feira você sabe que o Edmilson não vota. Então, vai ter um substituto para o Edmilson. E não é o suplente dele, porque o suplente do Edmilson é o Luizinho da Casaquil, que é do PSDB. Quem vai ser o segundo suplente, que é o Miltinho do Santina. Então, o Miltinho do Santina que estará lá na segunda-feira. Exatamente. É que o entendimento é que o suplente tenha um certo interesse, então encontra-se impedido. Né? Por isso, o segundo suplente será convocado para a votação. Para a votação. Então é o Miltinho do Santina. Olha, informação dada em primeira mão aqui, então, mandado de segurança, né, iniciativa aí do vereador Zé Adamix, o trabalho do doutor Anderson Pereira, né, e o entendimento do juiz da Vara da Fazenda, doutor Adilson Araque Ribeiro, de que a votação deve ser aberta e assim será, apesar de tentativas da presidência da Câmara, né, o que tem, pelo visto, causado surpresa em muitas pessoas, inclusive eleitores do vereador Ronei, porque ele está tendo essa atitude, não sei por que está agindo dessa forma, mas o entendimento da lei é que a votação deve ser aberta, para que todos saibam exatamente a opinião de cada um dos vereadores. O mesmo instrumento jurídico foi utilizado pelo vereador Edmilson e o juiz negou. Então, porque ele pediu a votação fechada. Fechada, especialmente a votação será aberta. Muito bem. Doutor Está Anderson, sacramentado. Muito obrigado, viu, por estar aqui, obrigado pela presença aqui. Estamos sempre à disposição. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, viu? Obrigado. Vereador Zé Adamix, nosso parceiro, nosso companheiro aqui do Grupo Mix de Rádio e Televisão. Obrigado pela presença e boa sorte aí nestes 2 dias aí de comissão processante que nós vamos acompanhar e divulgar aí para toda a população. Obrigado pela oportunidade, Tiago. E vou lembrar mais uma vez a população de limeirense. Na segunda-feira, na terça-feira, compareça lá na Câmara Municipal, vá lá, assista, dê aquela força. Porque o vereador também é uma força para o vereador. Eu acho que o eleitor estando lá é uma força para aquele vereador tá lá vendo as pessoas, a Câmara cheia, mais motivação. E vou falar um negócio para você. Transparência. Porque se não tiver transparência, a gente vai buscar essa transparência. Muito bem. Às 6h38, a informação sobre a comissão processante aqui em cima do fato.